Imo revelou duas de suas habilidades mais assustadoras, e tudo indica que seus poderes têm ligação com lendas europeias do século XVIII. Seja bem-vindo de volta, e a pergunta que não quer calar é: será que Imo é mesmo um demônio disfarçado de governante? No capítulo 1150, vemos que Gunko teve sua consciência tomada e passou por uma transformação bizarra e sombria. Seu visual ficou ainda mais demoníaco, cabelo mais comprido, olhos vermelhos como sangue, presas afiadas escondidas sob a faixa que cobre sua boca, e até asas de morcego e um rabo demoníaco surgiram. Para completar, Gunko aparece segurando um tridente, a arma clássica de Satanás. Todos esses elementos remetem diretamente à figura de Satã. Mas eu sinceramente não acredito que o Oda vá usar literalmente o conceito cristão do diabo como modelo para uma Akuma no Mi. Provavelmente será algo inspirado, como foi com Nika. Pesquisando, encontrei algo muito interessante. O visual e conceito lembram uma figura demoníaca chamada Murphy Star Phillip, que aparece em lendas europeias do fim do século XVIII. Esses demônios não eram apenas símbolos de maldade, corrupção e crueldade, mas também apareciam em histórias que mostravam seu lado mais trágico e às vezes até comovente. Afinal, todo vilão tem um passado, né? Doflamingo e Kaido são extremamente cruéis, mas carregam traumas desde a infância que os transformaram em monstros. Já o passado de Imo ainda é um mistério, mas seu poder, esse sim, vem sendo revelado aos poucos, tanto recentemente como há bastante tempo. Antes de continuar, bora pegar o cafezinho e mergulhar de vez na análise do poder de Imo. No capítulo 1150, vemos que Imo é capaz de forçar seus inimigos a se tornarem aliados, controlando até gigantes e transformando-os em demônios. Ele invoca um círculo mágico debaixo dos pés da vítima, e um buraco negro aparece, puxando metade do corpo da pessoa. Em seguida, o círculo se vira e engole o resto, fazendo com que um novo demônio renasça ali, totalmente submisso à vontade de Imo. Essa ideia lembra muito o pacto demoníaco das lendas cristãs, onde uma pessoa troca sua alma por algum benefício, como juventude eterna, riqueza, fama ou poder. Mas no fim, quem faz o pacto acaba virando um servo do demônio, pagando o preço com a própria alma. Em algumas histórias, humanos mais espertos até tentam enganar o demônio para conseguir o que querem sem sacrificar a alma. Será que algo assim vai rolar em One Piece também? Quem teria enganado um demônio e se tornado um deus? Será que foi Nika? Quanto ao Murphy Star Phillip, ele é visto como o arquétipo original de muitos demônios posteriores, como Lúcifer ou Satã. Alguns estudiosos dizem que Lúcifer e Satã podem até ser a mesma entidade, mas não há prova, embora ambos sejam rebeldes contra Deus e tenham poderes parecidos. Na Idade Média e no Renascimento, Murphy Star Phillip era tido como um dos 7 príncipes do inferno, um dos primeiros anjos a se rebelar e cair. Ele também é descrito com asas de morcego, chifres e fez um pacto com um alquimista ambicioso chamado Fausto, trocando sua alma por conhecimento e poder. Mas é importante lembrar, Oda nunca copia diretamente mitos ou figuras históricas. Ele sempre se inspira nessas lendas para criar algo novo e único. Então Imo pode até lembrar o demônio Satã, mas ela não é Satã, nem Murphy Star Phillip, assim como Luffy é chamado de Nika, mas o nome da sua fruta é outro. Os poderes de Imo parecem se dividir em várias categorias, então vamos analisá-los com calma. Primeiro, a capacidade de se transformar. Em One Piece, no capítulo 1085, vimos os 5 anciões se transformando, e Imo também. Ele desenvolve presas, uma cauda pontiaguda como a da Gunko, e essa cauda é tão afiada e flexível que consegue atravessar de cima para baixo e ferir até o Sabo e a Vokora. E o mais insano, ele nem teme o fogo. Quando o Sabo tenta atacá-lo com chamas, Imo morde e literalmente devora o fogo com a boca. Essa transformação reforça que, se Imo possui uma Akuma no Mi, ela provavelmente é do tipo Zoan mítica, assim como outras frutas poderosas. Segundo ponto, Imo tem a habilidade de tomar posse do corpo de outros. Nos capítulos 1149 e 1150, vimos que ele conseguiu se mover de Mary Dews até Egghead, ao possuir o corpo da Gunko. E é importante dizer, Gunko não é um ser criado por Imo. Ela é humana e tem uma história. Ela e Brook se conheciam antes, quando ele ainda era capitão da guarda. Aliás, Gunko parece ser a princesa de um reino. A fala pai, dita por Colon, mexe com a mente de Gunko e desperta memórias do pai verdadeiro, que morreu no mar. A cena mostra 2 imagens diferentes segurando a mão de Gunko. Uma quando ela era uma princesinha inocente e outra já adulta, chorando por seu pai. Esse ponto mostra que quando a realeza Gonkou foi a Mary Dews para participar da conferência Reverie, ela pode ter sido possuída por Imo. Ele transformou Gonkou em uma espécie de cavaleira sagrada através do seu poder de controle, e isso permitiu que ele transferisse sua alma para o corpo dela, não importa a distância. De Marijoa até Elbaf,
É uma distância absurda. A questão aqui é entender o mecanismo. Será que ele só pode possuir alguém que esteja marcado previamente? Ou ele pode se apossar do corpo de qualquer um, a qualquer momento? Terceiro ponto, a telepatia, ou o que é chamado de voz de todas as coisas. Imo consegue se comunicar com Saturn à distância, do mesmo jeito que Saturn conversava com os 5 anciões lá em Mary Deuce. Um exemplo mais concreto é a conexão entre Luffy e Momonosuke. Eu acredito que isso é exatamente a tal voz de todas as coisas, um tipo raro de hack que pouquíssimas pessoas possuem. Essa habilidade também é atribuída à raça dos Três Olhos em One Piece, e eles conseguem até interpretar a linguagem antiga por meio dela. No capítulo 1150, essa habilidade também foi usada para se comunicar com Santos Juro e Imo. Por isso, acredito que aqueles que estão ligados a Imo através dos círculos mágicos podem se comunicar entre si ou com ele usando essa voz espiritual. É como uma transmissão telepática, parecida com o que vemos em outras obras de fantasia. Quarto ponto, o Haki do Rei em nível absurdo. Depois que Imo possuiu totalmente o corpo de Gunko, vemos ao redor dela faíscas pretas, sinal claro do Haki do Conquistador. A força liberada foi tão intensa que causou desmaios em uma vasta região da Ilha dos Gigantes. Até guerreiros gigantes, reconhecidamente fortes, caíram inconscientes. Isso é insano. Antes vimos o hack sendo contido por cordas mágicas, e mesmo assim, quando foi liberado, impactou até marinheiros de alto escalão, fazendo vice-almirantes desmaiarem no ato. A extensão do hack cobriu uma área marítima enorme, mas mesmo com todo esse poder, ele sentiu medo de Gunko quando percebeu o hack dela. Isso mostra que a força dela, sob o controle de Imu, é ainda mais avassaladora. Gunko nesse momento não era apenas uma guerreira comum, era uma entidade divina com poder de nível apocalíptico. Se Imu quisesse lutar diretamente, nem figuras como Kaido seriam páreo. Quinto ponto. Manipulação da idade. Pelo que vemos na linha do tempo, Gunko encontrou Imo há mais de 52 anos, mas seu corpo continua com a mesma aparência. Isso mostra que ela ganhou a habilidade da eterna juventude. O mesmo vale para os anciões, eles já pareciam velhos há mais de 200 anos. Isso levanta a dúvida, será que Imo pode manipular apenas a idade dos outros? Ou também a própria longevidade? Pessoalmente, acredito que ele não pode manipular sua própria vida diretamente e que precisa da ajuda de um médico habilidoso junto com a fruta da cirurgia, a Ope-Ope no Mi, para alcançar a imortalidade. É possível que Imu seja uma entidade espiritual, como uma alma presa dentro de corpos humanos ao longo das gerações. Quando o hospedeiro morre de velhice, ele procura um novo corpo jovem e compatível para possuir. Se isso for verdade, Vivi pode ser o próximo alvo dele. Ele quer possuir o corpo dela de forma permanente, do mesmo jeito que fez com Gunko. E reparem, quando Imo entrou no corpo de Gunko, o cabelo dela cresceu de forma notável, como se tivesse envelhecido repentinamente. Isso me leva a pensar em uma situação trágica. Se Imo for expulso do corpo de Gunko, ela pode morrer, pois perderia o efeito de juventude eterna. Gunko recobrou a consciência após o ataque de Gaban, quando o choro da criança, chamando pelo pai, despertou sua consciência. Ou seja, Gunko voltou ao normal, e essa foi provavelmente a última vez que Imu conseguiu tomar seu corpo. A partir de agora, ela deve envelhecer normalmente. Sexto ponto, invocação do círculo mágico Abyss. Mas Abyss é o nome do círculo usado para teletransportar pessoas marcadas, como os 5 anciões e os cavaleiros sagrados. Isso também inclui objetos com os quais estão em contato. Por exemplo, aquele sistema de comunicação externa usado por Imu, ou mesmo a cadeira e o baú que ele usava no quarto privado. Esse círculo age como um portal mágico capaz de invocar qualquer coisa que Imu quiser. Basta ele mover as mãos e o círculo aparece para invocar até um canhão gigante que se prende ao corpo de um gigante. Quem possui o círculo de Abyss consegue invocar praticamente qualquer coisa, mas quando o assunto é invocar pessoas vivas, como humanos, é preciso marcá-las com uma tatuagem mágica. Acredita-se que Imu tenha adquirido essa técnica graças aos livros mágicos recuperados no capítulo 1150. Um desses livros carrega o símbolo do próprio círculo Abyss, conferindo a ele autoridade para manipular e invocar o que quiser. Esse livro é a fonte do poder supremo de invocação. Por outro lado, vimos que os deuses Nika têm poderes parecidos com os de Imo, só que sem precisar de livros ou círculos mágicos. O Luffy, por exemplo, pode tirar um par de óculos do cabelo, um uniforme esportivo ou até uma lata de tinta do nada. Tudo isso sem rituais complicados ou fórmulas mágicas. A verdadeira explicação para esses poderes Nika ainda é um mistério que Oda deve revelar no futuro. Sétimo ponto. A concessão de poderes demoníacos. Os 5 anciões, ao que tudo indica, não comeram Akuma no Mi comuns como o restante dos personagens. Eles receberam suas habilidades diretamente da Imo por meio de rituais de invocação. Dá pra notar isso porque
Enquanto os Cavaleiros Sagrados têm suas frutas reveladas com o nome e tudo, os 5 anciões são identificados apenas pelos seus modelos demoníacos. Se fossem usuários de Akuma no Mi tradicionais, o nome da fruta já teria sido anunciado, mas nesse caso, tudo o que aparece é o nome do demônio que eles representam. Ou seja, Imo pode literalmente conceder poderes às pessoas. Ela não só é imortal e possui regeneração absurda, como também é capaz de tornar seus subordinados em verdadeiros monstros de guerra. Cada aparição dos yokais é um festival de destruição. Quer um exemplo? Os ataques venenosos do Saturn, representando Satan, são tão poderosos que rivalizam com uma bomba nuclear. 8º ponto. Drenagem de alma. Se foi Imo quem criou os demônios, então ela também é a dona dos contratos infernais. E isso dá a ela o direito absoluto de executar qualquer um que quebrar essas regras. Um exemplo chocante disso é o próprio Saturno. 200 anos atrás, a Imo deu a ordem para destruir o robô S, mas algumas pessoas decidiram manter o robô escondido para estudá-lo. Resultado? Quando Imo despertou após ouvir o som do tambor da liberdade do Luffy, ela ativou o hack oculto, fez os 5 anciões falharem na tentativa de eliminar o Vegapunk e lançou um ataque tão devastador que transformou o robô S em um esqueleto seco. Esse ataque tem nome, extração de alma. Essa técnica revela que Imo pode matar qualquer um que tenha feito um pacto com ela. Basta que a pessoa quebre a regra do contrato. Ela simplesmente drena a alma, puxando toda a expectativa de vida do alvo. No caso do Saturn, que já vive há mais de 200 anos, tudo o que sobrou foi osso. Se fosse alguém mais novo com só uns 60 anos de vida, o corpo ainda estaria inteiro quando fosse drenado. Essas 8 técnicas que vimos até agora são apenas uma amostra do arsenal que a Imo tem. Eu acredito fortemente que o autor ainda vai revelar muitas outras habilidades que vão explodir nossa cabeça. E tem mais. O fato do Luffy ser chamado de Guerreiro da Libertação e o som do seu tambor da liberdade não são metáforas à toa. Existe um motivo muito mais profundo por trás disso. Luffy está destinado a quebrar os patos demoníacos da Imu e libertar todos aqueles que ainda estão presos sob sua influência. E agora a pergunta que fica no ar é: o que vai acontecer com os gigantes que foram obrigados a selar um pacto com Imo através da técnica proibida chamada Don't Ever Say? Vamos ficar de olho na guerra que tá rolando em Egghead Island, porque o que tá vindo por aí vai mudar tudo do que a gente conhece no mundo de One Piece. E antes da gente zarpar dessa tripulação maluca que é o canal, eu fazer um agradecimento de coração, ou melhor, de chapéu de palha. Rapaziada, Ryan, Cândida, Nilmar, Edward, Akinori, Lucas, Augustão, Bob Coffey, Halisson, Cauê, Elienay, Pedreiro, Ale, Chekoviski, DK e Gabriel. Vocês são brabos demais. Cada teoria que vocês deixaram no último vídeo me deixou igual o Vegapunk depois de 8 cafés, com a mente explodindo. Sério, vocês estão entregando mais conteúdo que o governo mundial tenta esconder. Então se prepara que nos próximos vídeos vai ter mais treta, mais teoria, mais loucura e mais zoeira nesse mar chamado One Piece. E claro, mais espaço para você deixar sua teoria insana nos comentários, que aqui a tripulação é unida, resenha é sagrada e teoria maluca é canhão de 1000 balas. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!